Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 6 e capítulo 7 de Jó. Nós tivemos um probleminha aqui na internet, né? Uma instabilidade, mas acredito que agora já foi resolvido. Ontem também nós tivemos um problema com a internet, por isso nós não conseguimos fazer a live. Agora também teve uma interferência, mas consegui estabilizar aqui, glória a Deus por isso. Bom dia, Gil, Deus te abençoe. Então hoje nós vamos meditar em 2 capítulos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Bom dia, Maria, Deus te abençoe. Bom dia, Bruna. Ontem nós não conseguimos fazer por conta da internet, então hoje a gente vai fazer 2 capítulos, e até porque esses 2 capítulos eles se conversam, porque é Jó, né, desabafando, contestando tudo aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, né, no capítulo 4 e 5. Então nós vamos continuar nossa meditação no livro de Jó. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Clau. Bom dia, Iris. Bom dia, Carla. Deus seja louvado pela vida de vocês. E antes da gente começar, quero convidar você a fazer uma oração e entregarmos, né, esse nosso encontro nas mãos do Senhor, pedir para Ele nos dirigir. Se você está aqui pela primeira vez, se apresenta para mim, quero te conhecer. Fala assim: oi, Ana, eu sou a fulana, sou daqui desse lugar do Brasil ou do mundo. Eu gosto muito de conhecer vocês. Se você está aqui pela primeira vez também, a tradução que a gente vai utilizar é a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução mais contemporânea, mais acessível, mais fluida. Você vai perceber que vai ser bênção para você acompanhar nessa versão. Então, nesse momento, vamos orar. Respira fundo aí e vamos consagrar esse nosso encontro ao Senhor. Pai bondoso, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos dar vitória e nos permitir estar aqui. Obrigada, Senhor, por nos direcionar pelos Teus caminhos, Senhor, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti, Senhor, no Teu amor, e declaramos, ó Pai, com humildade, que nós precisamos de Ti. Precisamos ser alimentadas, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos ser dirigidas pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos dê condições, Senhor, nessa manhã, de sermos ministradas por Ti. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de estar com um coração sensível, ensinável, onde o Senhor possa operar o Teu querer em nós. Que o Senhor possa nos tocar com o Teu poder, com autoridade e nos direcionar, Senhor, segundo aos Teus propósitos, em direção ao Teu propósito e a plenitude que Tu tens para nós. Ministra, Senhor, em cada coração de forma única, especial. Nos leva, Senhor, a um lugar de crescimento, de romper. Um lugar, ó Pai, onde nós venhamos nos tornar mulheres saradas para sarar. Assim eu oro em nome de Jesus e consagro a Ti. Amém e amém. Olha só, a Marcilene de Messias, Alagoas. Que maravilha. Francisca de Ouricuri, Pernambuco. Olha só. Evelyn de Manaus, Amazonas. Ayane, a Ana, eu sou de Vitória, de Corrente, Piauí. A Carla de Itajaí, Santa Catarina. Nós estamos perto, Carla. Eu tô aqui em São José, Santa Catarina. Quem sabe onde a gente se encontra. Poliana de Guarulhos. Que bênção. Tem gente de cada cantinho, né, do Brasil. Glória a Deus por isso. A Dantiele de Londres. Que maravilha. Eu amo Londres. Eu acho que é o meu lugar no mundo, viu? Se eu pudesse, eu moraria aí também. Coisa linda. Deus te abençoe. Bom dia, Daniele. Belém do Pará. Nayara, São Luís do Maranhão. Que bênção poder receber todas vocês aqui. Glória a Deus pela internet, né, que tem nos conectado além das fronteiras, né? Tem unido continentes, né? Penápolis, São Paulo. A Souza Marques, glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. Jó 6 e 7 nós vamos meditar hoje. Então, quem é Jó, né? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que buscava, né, buscava o Senhor de todo o coração, evitava o mal, mas ainda assim a calamidade veio sobre ele. E de repente ele perdeu todos os filhos, todos os bens, a saúde, e a mulher dele ainda pediu para ele amaldiçoar o Deus e morrer. Tamanho era o sofrimento. E só que Jó, ele no primeiro capítulo, ele disse, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Só que à medida que o tempo foi passando e ele começou a processar aquele sofrimento todo, ele começou a ficar amargurado, né? Começou a se enraizar na dor.
e ele começou a demonstrar que talvez a fé dele estivesse fraquejando. Interiormente isso não estava acontecendo, mas exteriormente os amigos, quando viram, né, ele amaldiçoar o dia do nascimento dele, os amigos começaram a ficar preocupados. Eita, será que Jó vai sucumbir à dor, né? Ele vai negar tudo aquilo que ele sempre ajudou todo mundo? Então, Jó, ele tá num momento ali onde ele tá vivendo a fase de luto. E isso é legítimo, né? Quando nós passamos por uma dor emocional muito forte, a gente precisa se respeitar, a gente precisa ouvir, né, as nossas emoções, a gente precisa passar um processo. Mas é importante também que a gente tenha um prazo determinado até quando a gente vai ficar naquele luto, naquela dor, naquele sofrimento. Porque senão as pessoas ficam meses, anos, né, enraizadas naquela dor e não se permitem serem felizes de novo. Então nós precisamos nos abrir para o novo de Deus. Então é legítimo, é saudável você viver o seu luto, viver a dor, mas também é mais saudável ainda você estabelecer um limite. Falar assim, olha, eu vou sofrer por 3 meses e depois de 3 meses eu vou levantar a minha cabeça e vou viver o novo de Deus na minha vida. Porque se há vida, há esperança, se há vida, há propósito. A Iane disse que a professora dela que indicou. Glória a Deus, minha irmã. Deus te abençoe, viu? A Emelice. Deus te abençoe. Que seja bênção para a sua vida estar aqui. Então, dito isso, Jó agora ele vai contestar, né? Toda a fala do amigo Elifaz. Porque o Elifaz, ele começou com boa intenção de trazer ânimo para Jó. Mas no meio do caminho ele começa a querer encontrar uma explicação para o sofrimento de Jó. E quando ele começa a confrontar Jó, dizendo, Jó, olha, você deve ter quebrado algum princípio, não é possível. Você deve ter feito algo contra Deus. Esse sofrimento todo não viria do nada. Então, Jó começa a ficar triste, porque ele queria só que os amigos estivessem ali presentes, né, e fossem um apoio para ele. E não que ficassem cobrando dele um porquê todo aquele sofrimento tinha chegado. Bom dia, Lu, bom dia, Cirema, Deus abençoe. Então, a partir do versículo 1, Jó 6 diz assim, então Jó respondeu a seu amigo Elifaz, se alguém pudesse pesar a minha aflição e o meu sofrimento e pôr numa balança a minha desgraça, você veria que a minha dor é mais pesada do que toda a areia do mar. Por isso falei com tanta impetuosidade. O Todo-Poderoso me castigou com as suas flechas e o meu espírito está envenenado por causa delas. Deus me castigou com toda espécie de sofrimento e dor. Pense bem, né, ele dizendo a Elifaz, por acaso o jumento selvagem zurra quando tem capim? E o boi muge se tiver seu pasto? Por acaso se come sem sal uma comida que não tem gosto? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, essa comida me causa repugnância. Quem dera Deus ouvisse o meu pedido e atendesse ao meu desejo. Versículo 9. Quem dera que ele me esmagasse ou com sua mão me eliminasse. Assim mesmo sofrendo e morrendo, eu ainda teria um consolo. Estou inocente em meio à dor implacável diante do santo Deus, pois não nego a sua palavra. Então, Jó está rebatendo aqui, ele faz, né? Ele fala assim, olha, eu estou manifestando o sofrimento que eu estou passando, eu estou falando sobre o que eu estou vivendo, eu não vou negar a minha fé, né? Ele está dizendo aqui, ó, eu estou dizendo para você, eu sou inocente em meio a essa dor, eu sei que é difícil compreender, mas nesse caso eu estou inocente. Eu não estou entendendo o propósito de tudo isso. E eu não nego a palavra de Deus. Eu sei que tem verdade nisso que você está falando. Mas eu também estou necessitado de colocar para fora. Né? Então Jó não nega a sua dor. Ele está expressando a dor dele com honestidade. Então ele está se sentindo abandonado por Deus. E sem esperança de alívio, a gente vai ver aqui, né, ó, no versículo 11. Que esperança posso ter se já não tenho mais forças para continuar vivendo? Por que demorar tanto se o meu fim é certo? Será que Deus pensa que sou feito de pedra ou de bronze, que não sinto dor? E aí a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber que realmente Jó está vivendo um extremo sofrimento. E a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas, ao mesmo tempo, o que nós podemos aprender com a realidade do sofrimento de Jó? Que nós precisamos entregar, né, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos sofrimentos para aquele que pode nos ajudar.
Hoje de manhã nós estávamos no devocional fechado, eu e as amigas de Jesus, e a gente estava conversando, né, sobre o poder de você ser resiliente, de você ser perseverante na oração. E muitas vezes a oração mais poderosa que você vai fazer é uma oração que é só assim, ó, que é só o choro. Que não vai ser a potência das suas palavras, mas vai ser a atitude do seu coração que vai mover o coração de Deus. A gente estava falando sobre a história do rei Ezequias, que o profeta Isaías chegou na casa dele quando ele estava muito doente, estava à beira da morte. E o profeta Isaías falou, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Você não vai ser sarado dessa enfermidade. E aí na hora que o Ezequias ouviu essa mensagem, ele simplesmente virou o rosto, porque aquilo trouxe tamanha dor para ele. Ele virou o rosto pro profeta Isaías e virou para a parede e começou a clamar ao Senhor. E começou a chorar. Ele chorou amargamente, assim diz a palavra. E enquanto o profeta Isaías estava indo embora, Deus mandou o profeta Isaías voltar. Volte e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi as lágrimas dele. Eu vi as lágrimas dele. E eu vou sará-lo. E eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Então, assim, a oração, ela é uma estratégia que nós temos, uma ferramenta poderosa que nós temos, que nós podemos negociar, né? Nós podemos conversar com o nosso pai, nós podemos explicar os nossos motivos, porque o pai, ele tem prazer em ter relacionamento com seus filhos. Então, nós temos essa oportunidade de nos relacionar com ele, ele está sempre disponível, a nossa voz tem importância no céu. E ainda que já tenha sido decretado no céu que vai ser de um jeito, assim como aconteceu com Ezequias, Deus já tinha por algum motivo determinado, ele ia morrer. Mas ele não se conformou com aquilo ali, ele falou assim, Deus, o Senhor sabe que eu sempre agi com fidelidade, por favor, reverta essa decisão, né? E ele começou a chorar amargamente, e Deus se compadeceu dele, e mudou aquele decreto, e chamou o profeta para dar uma outra palavra para ele, falou que ia sarar ele, e ele ganhou mais 15 anos de vida. Então Jó, nesse momento aqui, ele está expressando, né, com honestidade a sua dor, e Deus pode lidar com a sua honestidade. Acho que esse é um grande aprendizado que nós podemos trazer hoje. Deus, ele é capaz, ele deseja lidar com a sua honestidade. Então, se você está sentindo dor, se está se sentindo preocupada, se está se sentindo angustiada, se está sentindo raiva, está sentindo medo, está com dúvida, vá diante do trono da graça, se apresente confiantemente e peça a Deus para derramar sobre o seu coração uma paz que excede todo entendimento. Peça ao Senhor para falar contigo, para te direcionar, para te fortalecer, para treinar as suas mãos para a batalha, para ser seu escudo e broquel. O escudo é aquela proteção maior que protege todo o seu corpo. O broquel é aquela proteção mais móvel, que é naquela batalha corpo a corpo, para lutas mais pontuais, né? Onde é você diretamente com o inimigo. Então, nós podemos aprender com Jó, né? A não negarmos a nossa dor, a não passar uma maquiagem, né? Não querer dizer para Deus que está tudo bem, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que não está tudo bem, que está pesado. Mas Ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vá diante do Senhor, né? Diante do seu sofrimento, leve ele aos pés do Senhor e receba o alívio que você precisa. Então, Jó olha, né, para a situação dele, física, emocional, espiritual, e tudo pesa muito. E aí ele se questiona aqui no versículo 11, que esperança eu posso ter se eu já não tenho mais forças para continuar vivendo? Ele foi acometido de chagas, né, de vermes, feridas com pus, do alto da cabeça à planta dos pés, e ele se coçava com cacos. Então, uma situação lastimável, fora ter perdido 10 filhos, fora ter perdido todos os recursos. Então veio sobre ele tudo de uma vez. Então ele diz, por que demorar tanto se o meu fim é certo? Será que Deus pensa que sou feito de pedra ou de bronze, que não sinto dor? Não, eu morrerei sem receber ajuda, e não há ninguém que me ajude nesse sofrimento. O amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade, mas vocês estão me tratando como se eu tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Vocês que são como irmãos para mim acabaram me tratando falsamente. Vocês são como os riachos que correm montanha abaixo, até o fundo dos vales.
Quando a neve e o gelo do inverno derretem, eles correm cheios e rápidos, mas quando vem o calor, eles param de fluir, e no verão eles desaparecem dos seus leitos. As caravanas saem da sua rota, sobem para lugares desertos e acabam morrendo ali. As caravanas de mercadores vindas de Temá procuram esses riachos. Cheios de esperança, olham os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes e acabam ficando decepcionados, pois não encontram água para beber. Vocês são como esses riachos para mim. Eu esperava encontrar ajuda, mas vocês se afastaram, espantados com a minha desgraça. Por acaso eu pedi alguma coisa de vocês ou que me dessem algum presente? Por acaso pedi que me livrassem do inimigo ou que me livrassem das mãos de quem me oprime? Tudo que eu quero é uma explicação para todo esse sofrimento. Eu me calarei se alguém me mostrar os erros que cometi. Quão dolorosas são as palavras honestas, mas o que prova a acusação de vocês? Por acaso vocês pretendem corrigir o que digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem como o vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão como escravo? Ou de trair o melhor amigo por um punhado de dinheiro? Olhem para mim, por favor. Eu não seria capaz de mentir para vocês, meus amigos. Não me considerem culpado tão depressa. Julguem o meu caso mais uma vez e sejam bem sinceros. Vocês verão que não mereço esse sofrimento. Ou vocês pensam que eu sou mentiroso? Será que não sei mais discernir o que é certo e o que é errado? E admitir o meu erro se tivesse cometido algum pecado? Então, Jó tá sentindo ali todo a dor, o desespero, né? E ele tá expressando essa dor, esse desespero com honestidade. E, ao mesmo tempo, ele tá sentindo ali a necessidade de compaixão dos amigos. Ele gostaria que os amigos se colocassem no lugar dele, imaginassem, né? Eu sei que é algo muito profundo, mas pelo menos tentassem um pouquinho, né? Imaginar o tamanho da dor dele, que de repente perder todos os filhos, perder todos os bens, perder a saúde, ver a esposa sofrendo muito e se sentir sem esperança. Então ele esperava dos amigos dele compaixão. E ele vê, e ele fala aqui, né, que ele achou que ia encontrar água para beber. Ele achou que fosse encontrar alívio, descanso, refúgio nos amigos, mas os amigos começaram a questioná-lo como se ele estivesse mentindo, e isso só aumentou o peso, a dor e o sofrimento dele. Então, a aplicação, né, que nós podemos trazer para nossa vida. Ele não sabe onde ele errou, e ele está sendo sincero, e ele esperava apoio ao invés de crítica. E nós precisamos compreender isso, né, que no sofrimento de alguém nós precisamos ser esse apoio, esse consolo e não julgamento. Muitas vezes na nossa ansiedade nós queremos trazer respostas para o outro, mas a gente precisa entender que a resposta certa vem do Senhor. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Muitas vezes a gente quer, né, racionalizar algo que é sobrenatural. Nossa mente é natural, não vai conseguir compreender o que Deus está fazendo, que é o caso de Jó, né? Aqui tinha um propósito com esse sofrimento, que naquele momento não era possível discernir. E Jó, agora aqui no capítulo 7, ele vai questionar o propósito da vida dele. E ele vai clamar a Deus em desespero. Vamos continuar a leitura aqui no capítulo 7:1. Ah, o trabalho do homem da terra é pesado. Os seus dias são como de um assalariado. Como o escravo espera ansioso pela sombra de uma árvore, ou como o assalariado espera ansioso pelo pagamento. Assim, mês após mês, tenho tido ilusões e longas noites cheias de dor e aflição. Quando vou me deitar, penso, quem dera já fosse manhã. A noite se arrasta e eu me viro de um lado para o outro na cama, sem poder dormir. Minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltam a se abrir e ficam cheias de pus. Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um tecelão e são vazios e sem esperança. Lembre, ó Deus, que a minha vida é breve como um sopro, e eu nunca mais voltarei a ver a felicidade. Em breve meus amigos não me verão mais. Vão olhar para mim, mas não me verão mais no reino dos vivos. Como a neblina que desaparece com calor, assim os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a este mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde viviam. Ninguém mais se lembra deles. Por tudo isso não posso ficar calado. Falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Por acaso sou eu o mar ou um monstro furioso para que o Senhor me vigie sem parar?
Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, o Senhor me assusta com pesadelos e me aterroriza com visões. Eu prefiro morrer estrangulado a viver sofrendo desse jeito. Já estou cansado da minha vida. Meus dias não têm significado. Deixe-me ficar só, ao menos nesses últimos dias de vida. Afinal de contas, quem é o homem para que o Senhor se interesse tanto por ele e vigie cada um dos seus passos? Porque o Senhor nos vigia todos os dias e coloca o homem à prova a cada novo dia. Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto, ó Senhor, que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir o sono eterno, e o Senhor me procurará entre os vivos, mas não me encontrará. Então a gente vê aqui nesse capítulo 7, Jó continua cheio de angústia, mas a esperança, a boa notícia é que a história de Jó não termina aqui. Então Deus vai ouvir o clamor de Jó e no final vai restaurar a sorte dele. Ele vai receber tudo em dobro. O sofrimento de Jó, ele aponta também para Jesus, né, que sofreu por nós e através da obediência de Jesus nós somos salvos. Então o nosso sofrimento, o seu sofrimento, ele tem propósito. Mesmo que você não consiga entender agora. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, né, para aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Então se você ama a Jesus, se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus não sabe errar e Ele não desperdiça a sua dor, seu sofrimento. Se você está passando por um momento difícil, tem propósito, tem um porquê, ainda que você não consiga discernir ainda o motivo, o porquê. Então, assim como Jó, nós podemos aprender, né, que nós podemos confiar que Deus está conosco em meio ao processo. E nós precisamos suportar esse processo, porque Ele vai nos conduzir à vitória. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas são todas as coisas, até aquilo que a gente ainda não tem maturidade, discernimento para compreender. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Então nesses capítulos 6 e 7 a gente vê um sofrimento real de Jó. Mas diante de um sofrimento tão grande, nós sabemos que há um Deus maior, né? E com Ele nós podemos ser honestas, com Ele nós podemos rasgar o nosso coração, falar verdadeiramente como nós estamos nos sentindo, o quanto nosso coração está desesperançoso, angustiado, vendo a vida sem sentido. Deus consegue lidar com o seu sofrimento. E você precisa ir até Ele para você receber alívio para sua alma. Então que você busque, né, pelo Senhor. Que você aprenda com a dor de onde vem o seu sustento, quem é o seu refúgio, quem é a sua força. Então se você está sofrendo hoje, não sei qual é o motivo, mas que você leve a sua dor até o Senhor, porque é Ele que vai te ouvir, te consolar, e é Ele que pode restaurar a sua sorte, assim como Ele vai fazer com Jó, lá no capítulo 42, nós vamos chegar lá. E se você conhece alguém que está sofrendo, seja um amigo que consola, seja uma amiga que chega junto ali, fica ali, que oferece a sua presença. E seja tardia em tentar liberar palavras, em tentar explicar, em tentar dizer alguma coisa. Muitas vezes o silêncio, ele é incrível, ele diz muito, né? Você vai passar por sábia se você ficar em silêncio. Então ofereça o conforto da sua presença. Não precisa você usar palavras, a não ser que o Espírito Santo toque, te dê clareza de que aquilo que você vai dizer vai abençoar, vai fortalecer, vai edificar. Mas se for como ele fez aqui no capítulo 4, né? Ele fala: será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-la impaciente, mas eu não posso deixar de te dizer. Então ele sabia que aquilo ia trazer peso, desconforto, mas mesmo assim disse. E isso machucou ainda mais Jó, que já estava passando por um momento muito desafiador. Então que você seja uma presença amiga que consola e não que julga. Não tente falar das suas próprias experiências, de experiências de outras pessoas. Esteja somente ali, né, oferecendo seu apoio. E creia de todo o coração que Deus está escrevendo algo novo na sua história. Deus tem um futuro melhor para você, né? O melhor de Deus está por vir na sua vida.
Então, nesse momento, quero convidar você para que nós venhamos orar por todos aqueles que estão precisando de um alívio hoje para a alma, estão buscando respostas no Senhor, e que a graça de Deus encontre esses corações, né? A Carla ali dizendo que o marido tá sofrendo há 4 anos com sequelas do Covid, tá muito desacreditado. E é natural, né? Esse sentimento de impotência, esse sentimento de frustração, de angústia, de medo do futuro. Mas nós precisamos lembrar também que nós temos um Deus que é restaurador, que Ele restaura a nossa dor, que Ele pode mudar, né, num piscar de olhos toda a nossa vida, que tudo pode se fazer novo e que daqui a pouco a gente pode compreender o propósito de toda aquela situação. De repente, daqui a pouco, o seu esposo, Carla, ele pode se tornar um missionário, uma voz profética para esse tempo, né, que vai falar ao coração de pessoas que estão enfermas. Eu creio que Deus pode curar o seu marido. E eu creio que Deus está aqui porque aqui há um movimento de unidade. O princípio da unidade é um princípio poderosíssimo. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. E a palavra de Deus diz também que tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos apresentar agora diante do Senhor as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo aquilo que a gente precisa de um milagre, que só Ele pode entregar nas nossas mãos. Então, peço que você fale agora com o Senhor, eu vou orar junto com você, vou te abençoar o seu dia, que você possa se mostrar vulnerável e com humildade dizer para o Senhor: Pai, eu preciso de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos posicionamos na Tua presença, Pai, para clamar por todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento com o coração aflito, angustiado. Pai, que assim como o Senhor fez com Jó, Pai, que cada uma dessas Tuas filhas e filhos que estão aqui, Senhor, com o coração quebrantado, que o Senhor possa restaurar, Senhor, a sorte deles, que o Senhor possa restituir tudo que foi perdido, que o Senhor venha liberar, Senhor, a cura, a libertação, a restauração, a provisão que eles precisam, em nome de Jesus. Pai, que caia por terra todo espírito de enfermidade, todo espírito de dúvida, de medo, de fracasso, de desesperança, que derrame sobre cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, um óleo de alegria, uma certeza da vitória, ó Pai, uma confiança, uma fé inabalável em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, desfrutar de uma vida com propósitos, que eles possam encontrar significado em suas vidas, ó Pai, e que através, Senhor, dessa cura, desse milagre que eles vão receber das Tuas mãos, que eles se tornem, Pai, cartas vivas do Teu amor, que vão anunciar, Senhor, as Tuas boas novas, que vão alcançar novas vidas para Ti, ó Pai, para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus eu peço que segundo a Tua vontade, ó Pai, que o milagre seja liberado, que cadeias sejam quebradas, ó Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração em nome de Jesus. Traga, Pai, agora em nome de Jesus o alívio para essa alma, a paz que excede todo entendimento. Ó Senhor, libera, Senhor, uma porção sobrenatural sobre essas vidas, para que, assim como Jó disse no capítulo 42, que todos os Teus filhos e filhas que estão aqui presentes possam dizer também: Pai, antes eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, contemplar a Tua glória dentro do nosso lar, na nossa própria vida. Que nós venhamos ter testemunhos, Senhor, de milagres e vitórias para contar. E que através de nós, outras pessoas também desejem se achegar a Ti. Outras pessoas, Senhor, sintam o Teu amor. Sintam, Senhor, o Teu bom perfume exalando através de nós. Pai, blinda, Senhor, cada mente, cada coração que está aqui. Talvez será necessário ainda suportar um processo, Pai, um tempo bem determinado por Ti. A Tua palavra nos diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Pai, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor renove as nossas forças para que nós venhamos viver com sabedoria tudo aquilo que nós precisamos viver, na certeza de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco até a consumação dos dias. Que a Tua graça venha nos fortalecer, que a nossa mente, ó Pai, venha ter pensamentos do alto, pensamentos saudáveis, pensamentos de paz, de esperança, de um futuro, porque esses são os Seus planos para cada uma de nós. Que nós venhamos com confiança tomar posse do nosso milagre e que nós venhamos clamar com mais intensidade, crendo que nós vamos receber das Tuas mãos no tempo certo. Nos ajuda, Senhor, a suportar o processo com sabedoria, com resiliência
que nós venhamos intensificar a nossa busca, para que nós venhamos contemplar o milagre se manifestar na nossa casa, na nossa família, na área da nossa vida que nós precisamos, Senhor, de Ti. Ó Pai, acha em nós verdadeiras adoradoras, ó Pai, que Te adoram em espírito e em verdade. Que a Tua graça encha a nossa casa, o nosso coração, que toda incredulidade caia por terra, mas que seja vivificada a nossa fé nessa manhã. Que nós venhamos nos lembrar da história de Jó, que apesar do sofrimento momentâneo, a alegria sempre vem. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem. Em nome de Jesus eu profetizo que a alegria virá sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre a saúde, sobre o casamento, sobre as finanças. A alegria virá em nome de Jesus. Pai, derrama um óleo de alegria sobre os Teus filhos. Assim eu oro e abençoo o dia deles em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia extraordinário, marcado pela bondade de Deus, pela graça de Deus te envolvendo, te fortalecendo. Que você viva um dia cheio de sabedoria, da direção do Espírito Santo. Que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. E na sexta-feira, amanhã é feriado, acho que a gente não vai ter encontro, mas na sexta-feira a gente continua então com Jó 8. Tenho certeza que vai ser bênção e Deus vai continuar falando conosco. Lembra que a gente está vendo aqui Jó desesperado, mas a alegria sempre vem. E eu profetizo que a alegria vai vir sobre a sua vida. Há um óleo de alegria sendo derramado sobre você agora, em nome de Jesus. Toma posse, fala, Pai, eu recebo em nome de Jesus. Eu sei que para mim é esperança, porque a minha esperança está em Cristo. E agindo o Senhor, quem impedirá? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.